Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui pelo canal e vamos a mais um vídeo. Vou fazer um vídeo baseado em uma pergunta que uma pessoa me fez e como eu nunca fiz um vídeo com este tema, eu vou fazer agora. Foi uma boa sugestão. O que é pecado fora do corpo? Isso foi o que Paulo disse. Vamos ler 1 Coríntios 6, verso 18, que é o texto base do assunto. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Prostituição aqui é pecados sexuais de modo geral. É um texto que exige uma boa análise. Paulo disse para fugir dos pecados sexuais, de tudo aquilo que te possa levar a cair neste pecado. 1 Tessalonicenses 5, verso 22. Fugir da aparência do mal. Paulo mandou Timóteo fugir dos desejos da mocidade. 2 Timóteo 2, 22. Pecado contra o corpo é pecado sexual. 1 Coríntios 6, verso 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz você faz um corpo com ela? Meretriz é prostituta. Paulo disse que aquele que tem relação sexual com uma prostituta faz um só corpo com ela. Um só corpo é a relação sexual entre homem e mulher. A mesma citada em Gênesis 2, 24. Está escrito: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne, uma só carne, um só homem e uma só mulher. Esta é a prescrição divina para o casamento. Então fica claro que a exploração do corpo e a intimidade sexual está limitada ao casamento, sob pena de condenação eterna para quem quebrar estes princípios instituídos por Deus. Mas voltando à questão, Paulo se referiu ao pecado sexual como um pecado que atinge o corpo. Ele disse que todo pecado é fora do corpo, mas o que peca sexualmente peca contra o seu corpo. Então todo pecado é fora do corpo. Mas temos que fazer uma análise mais ampla, pois Paulo não deu detalhes. Vemos outros tipos de pecado que também atingem o corpo e prejudica, como cigarro, bebidas, drogas e outros que também destroem o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Não deixaria de ser um pecado contra o corpo, porque atinge o corpo, fere, adoece e pode matar. Claro que pecado é pecado. Todo pecado, independente de qual seja, a pessoa será condenada, caso não se arrependa. Um exemplo: tanto os bêbados quanto aos adúlteros serão condenados. 1 Coríntios 6,10. Paulo disse que os bêbados não herdarão o reino de Deus, e disse que os adúlteros também não herdarão. Ambos não se arrependam, serão condenados. E também diz que os fornicários serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 21 e verso 8. Ou seja, quem tem relação com uma pessoa que não é seu cônjuge, será lançado no inferno. Apocalipse 21, 8 e 1 Coríntios 6,10. Seja adúltero ou seja fornicário. Mas nesta questão temos que fazer uma análise mais ampla, porque cigarros e bebidas também fazem mal para o corpo. Creio eu que o pecado sexual seja algo ainda pior na visão de Paulo, analisando o versículo sobre o pecado sexual, pois houve conjunção carnal, houve a penetração. Neste caso, é um só corpo, formou um só corpo. Então, neste caso, não é a mesma coisa do uso da bebida,
e cigarros e drogas, por exemplo. Embora todo pecado, como eu disse, é digno de condenação eterna, mas existe esta diferença entre o pecado sexual e os outros tipos de pecado, se referindo à forma que ele foi cometido. Talvez seja isso que Paulo se referiu. Houve a união, um só corpo, duas pessoas pecando junto, formando um só corpo. Isso pode ser a diferença entre os demais pecados. A Bíblia é um livro onde muitas questões são de difíceis interpretação e exige uma análise muito ampla para pelo menos se basear em hipótese ou o mais provável, seja isso ou seja aquilo. Alguns que vi pela internet dizem que este pecado contra o corpo é pecado sexual porque causa doença venérea. Mas o uso de cigarro e bebidas também causa doença no corpo. Então penso eu que pecado fora do corpo e no corpo, a diferença é que na relação sexual, como ele disse, o que se ajunta com a prostituta faz-se um só corpo com ela. Se refere ao ato sexual consumado, tornando uma só carne, e isso diferencia dos demais pecados, pois este é o único pecado capaz de tornar uma só carne. Nenhum tipo de pecado torna alguém uma só carne. Só a relação sexual, que torna dois numa só carne. Nenhum tipo de pecado é capaz de tornar duas pessoas numa só carne, ainda que pequem junto. Mas só a relação sexual é capaz de tornar numa só carne. Creio eu que seja isto ao que Paulo se referiu, na minha análise. Paulo disse assim, analisando a natureza humana. Para encerrar o vídeo, vou fazer uma reflexão aqui. Paulo disse, porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Carne, Romanos 7,18. Carne aqui está relacionado à natureza humana. A natureza humana é pecaminosa e voltada para o pecado, por natureza. O homem já nasce com a natureza do pecado. Salmo 51, verso 5, Davi disse, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi reconhece que desde sua infância ele possui uma propensão natural para o pecado. O homem nasce com uma propensão natural para o pecado. O pecado é algo que não precisa ensinar, porque é algo que habita na pessoa. É uma semente que nasce com o homem e desabrocha quando alcança a idade e certa maturidade. O pecado vai despontar na vida da pessoa. Ele nasce com a natureza pecaminosa que herdou de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, e por isso que todos pecaram. O ser humano nasce com a semente do pecado. Ela vai germinar conforme alcança a maturidade e vai desenvolver o seu estado pecaminoso. Ele será obrigado a confessar a Cristo seus pecados quando alcançar certa idade. Confessar e reconhecer que é pecador e largar. Caso contrário, será condenado. O único pecado que Paulo manda fugir são os pecados sexuais. E os demais ele manda enfrentar. A Bíblia manda enfrentar, pois o ser humano tem uma propensão natural para as coisas relacionadas a sexo. O sexo, no caso, um desejo fisiológico, algo normal e natural, algo que Deus não tira da pessoa. Por isso Paulo disse, se não pode conter, casem-se, melhor casar do que abrasar-se. Paulo não disse, se não pode conter, Deus vai tirar o desejo de você. Não. Ele disse, se não pode conter, casem-se. Melhor casar do que andar queimando de desejo. 1 Coríntios 7,9. No verso 36, ele disse que é melhor casar do que pecar. Ou então ele disse, se você não quer casar, então Deus vai tirar os desejos de você. Ele não disse. Se não pode conter, casem. Melhor casar do que abrasar. Melhor casar do que pecar.
Isso indica que existe a possibilidade da queda neste campo. Não apenas num ato consumado, mas até mesmo pornografias, cobiças. Paulo mandou que o cônjuge deve suprir as necessidades sexuais do outro para que o outro cônjuge não fique exposto às tentações. Verso 5. Paulo disse para se abster durante a consagração com consentimento mútuo, mas depois ajuntar novamente, para não deixar o outro exposto. Veja que isso é um desejo fisiológico, é algo natural do ser humano. Muitas pessoas não vencem isto, mas se referindo ao pecado sexual, né? Quando leva ao pecado. Mas a Bíblia garante que Deus liberta do pecado e dá forças para resistir quando a pessoa se submete à palavra, quando a pessoa se sujeita à palavra. Se existisse algum tipo de pecado que Deus não libertasse, ele seria cúmplice do erro de alguém, pois Deus teria dado uma missão impossível para a pessoa, algo que ela não seria capaz de suportar. Veja que Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde existe pornografia no computador, a graça de Deus é superior para vencer, né? E Deus não deixará ser tentado além do que podeis suportar. 1 Coríntios 10:13. Algumas pessoas aí no passado já me escreveram que não vence pornografia. Né? Tem que ver onde é que está o erro, né? Qual é o problema da pessoa, né? Falta comunhão com Deus, ou tem coisas que ela peca e acha que não é pecado e Deus não trabalha na vida dela, é coisas por aí. Então é isso aí, então. Obrigado a todos. Dá um like aí para ajudar a divulgar. Se inscreva se ainda não for inscrito e até o próximo.